acessam esse grupo de reflexão. Nessa Sexta-feira Santa, fazemos memória da entrega de Jesus. A morte de Jesus ressignifica nosso sofrimento. Por isso, diante da cruz, confiamos a Cristo nossas preocupações, mas também a angústia de tantas pessoas. Nessa meditação, nós iremos aprofundar algumas cenas de João 18:19, tendo como perspectiva o conflito entre várias visões messiânicas e o verdadeiro messianismo revelado na morte de Jesus. A morte de Jesus só pode ser compreendida como uma consequência de sua vida, de sua fidelidade ao projeto do Pai. Jesus não foi enviado para morrer por nossos pecados, mas sim para revelar o amor infinito do Pai, que foi rejeitado pelas autoridades. Nessa cena da prisão, aquele que é procurado para ser morto se oferece espontaneamente, e ao assumir a morte descortina a consciência de sua identidade e de sua divindade e a revelação máxima da face amorosa do Pai. Nesse episódio, Jesus também se preocupa com os seus discípulos, pois sabe que eles ainda não estão prontos para entender o verdadeiro messianismo de Jesus. Isso é claro na atitude de Judas, que alimenta a visão de um Messias guerreiro que iria instaurar um novo começo. Nessa primeira cena, também podemos nos perguntar: quais são as nossas expectativas messiânicas? No segundo episódio, o evangelista faz uma fusão entre o interrogatório de Jesus e as perguntas que são feitas para Pedro. O primeiro, de um lado, nós temos a coragem de Jesus, fundamentada em sua relação com o Pai e a confiança depositada em suas testemunhas. De outro lado, nós temos Pedro, uma testemunha mergulhada no medo, nega a sua experiência de ter saboreado a presença de Jesus e as manifestações do reino de Deus que ele, o próprio Jesus, se manifestou. A cena fecha com Jesus olhando para Pedro, com o mesmo olhar do primeiro chamado, o olhar compassivo de quem entende a dificuldade de ser discípulo de um Messias que será humilhado e que desvelará a soberania do amor do Pai na total impotência. Olhar que atraiu no início, que o fez deixar tudo e o segui-lo. Olhar benevolente de quem novamente deposita sua confiança, mesmo após negar ser seu discípulo. Diante de Pilatos, nos deparamos com a preocupação de Caifás, que não quer se contaminar ao entrar na casa de um pagão, mas não tem nenhuma preocupação de entregar à morte um inocente. Nesse tempo de crise, também podemos ficar preocupados e não estarmos cumprindo com preceitos religiosos, mas também podemos não estar preocupados e acabar esquecendo de tantos Cristos, que morrem, que têm fome, que têm sede, que não tem uma assistência médica ou que fica preocupado de como sustentar a sua família. Nessa cena transparece também um contraste entre Jesus e Pilatos. Jesus que se entrega totalmente até as últimas consequências ao projeto do Pai e Pilatos que o rejeita totalmente. No julgamento, Jesus se revela como juiz que não julga conforme os nossos parâmetros, mas julga ao dar a vida pelos condenados. Jesus também é conduzido a um lugar elevado, no qual o nosso olhar se dirige e nosso coração se enche de expectativa. Porém, o que presenciamos é um homem condenado, sem uma sentença específica, mas que fala de reino. Aqui somos surpreendidos com a manifestação do Rei Messias, na humilhação, na coroação de espinhos, no despojamento, no ser ridicularizado, esbofeteado, na crucificação. Eis a realeza revelada na criatura humana em sua total miséria. Eis o Filho de Deus que será condenado à morte. Eis o Filho livre em dar a sua vida. Eis a força do amor que salva, revelado na total impotência. Eis o messianismo de Jesus. Por fim, temos aqueles que compreendem o real messianismo de Jesus, que são 4 pessoas e o discípulo amado, que permanece em pé, dando testemunho do que significa seguir o Messias Jesus. Eles não falam, mas expressam por meio de seus gestos, olhares, silêncio, de sua solidariedade, o que significa ser discípulo do Mestre Jesus. As palavras de Jesus dirigidas ao discípulo amado e à sua mãe não devem ser compreendidas como um mero cuidado filial, mas é o nascimento da igreja, do povo messiânico. A igreja surge de uma forma simples, na cena do silêncio contemplativo desse discípulo e dessas discípulas movidas
por uma única convicção: a entrega amorosa do Filho de Deus crucificado, fiel ao projeto do Pai. Essa experiência será a força, o fundamento, a unidade da Igreja e o segredo da existência da missão cristã. Na cruz, Jesus reina e, ao abrir seus braços, reúne toda a humanidade e a criação. Atraídos por seu amor transbordante, que a Igreja recebe o seu Espírito para dar continuidade à missão de Jesus. Crer no verdadeiro Messias é tê-lo como absoluto de suas vidas, mesmo em momento em que a vida é posta em crise. É ter a ousadia de se deixar conduzir pela certeza de que Deus nos liberta a partir da mais impensável impotência, na entrega do Filho. Isso muda totalmente a nossa vida e nos leva a ter o esvaziamento de nós mesmos como fundamento do nosso agir. Esse messianismo não incomoda somente Pedro e Judas, mas incomoda também a cada um e cada uma de nós. Ele nos desestabiliza, questiona nossos critérios, nossas prioridades, nosso estilo de vida, pois nos faz dar conta que é na fragilidade que o Messias nos espera. É ali, no mais vulnerável, onde o crucificado se coloca para nos revelar todo o seu amor e planificar o nosso amor. Desse modo, somos convocados a compreender o que significa seguir o Filho de Deus, que reina assumindo a morte e que manifesta sua glória na total impotência. Ajuda a compreender que crer no reinado do Pai é tê-lo no centro de todas as realidades e confiar em seu amor na total desolação, sofrimento e morte. É contemplar o Cordeiro de Deus, o novo templo, no corpo do crucificado, que por um golpe de misericórdia é perfurado e jorra sangue e água, sinal de um amor transbordante e da vida que se rompe. Diante da morte de Jesus e de nossa realidade, é muito fácil duvidar e temos a tentação de nos perguntar: aonde está Deus na morte de Jesus? Será que Ele o abandonou? Mas Deus está lá, com Jesus, sofrendo com Ele. Deus não o abandona e também não nos abandona. Diante da entrega do servo Rei Jesus, contemplamos as pessoas que doam e arriscam a sua vida para que outras pessoas possam ter vida. Mas também contemplamos um Deus que não é indiferente ao sofrimento humano. Um Deus que padece conosco, um Deus que é capaz de esvaziar-se por nós, um Deus comprometido com a vida. Que nessa Sexta-feira Santa possamos carregar a certeza de que o amor vence a morte e que a vida vencerá. Termino com um poema de Benjamin Gonzalez. Já a dor do povo atravessou minhas mãos e meus pés e encrostou sua obsessão de espinho ao redor de minha testa. Levo em meu corpo uma ferida aberta, pela qual entram em meu peito, sem defesa, o frio e os protestos que vagam pela rua, buscando o coração onde abrigar-se. Por que me abandonaste? Já não posso descer da cruz feita de povo. Pai, acolhe meu espírito em tuas mãos e ressuscita, ao terceiro dia, este mistério.